Oh, aleluias. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Podeis assentar. Oh, que presença santa. Eu sinto a presença do Senhor. Sinta você também. Você tem liberdade para isso nessa noite. João, capítulo de número 20. João, capítulo de número 20. Quem achou, diga amém. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Sendo ainda escuro, viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter, com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes: tiraram-no do sepulcro e não o sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. E ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Vamos repetir o verso 10, todos juntos no 3? 1, 2, 3, vamos lá? E voltaram os discípulos outra vez para casa. Esquece a projeção, vem comigo que a frase é curta. Vamos lá? E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia. Maria, entretanto. Vamos trocar permanecia por ficou. Vamos lá. Maria, entretanto. Maria, entretanto, ficou junto à entrada do túmulo, chorando. E enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? E supondo ela ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Versículo de número 18. Então saiu Maria, diga, saiu. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. E você diz amém. Se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta. Eu fiz questão de ler toda essa parte do capítulo, até o versículo de número 18. Eu sei que é uma leitura um pouco extensa, mas nós estamos diante de um dos fatos mais importantes da história da Bíblia Sagrada. Não apenas da Bíblia, mas da humanidade como um todo. E talvez tenha até aqui nessa noite alguém que nunca tenha tido a oportunidade de ouvir ou de ler todo esse momento que trata sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E por que é tão importante essa leitura? E eu não tenho medo de alguém pensar que eu sou extensa quando eu faço questão de lê-la toda. Porque nós estamos diante de um fato que é o nosso estandarte. É a bandeira de por que nós estamos aqui. Como já foi dito antes de mim, não estamos aqui por causa do Cristo crucificado. Isso faz parte. Mas, sobretudo, nos mantemos aqui por causa do Cristo ressurreto. Oh, aleluia. A Bíblia vai dizer então que agora Maria, no primeiro dia da semana, vai até o sepulcro para visitar, para dar continuidade com outras mulheres aos cuidados e aos preparativos do corpo de Jesus, como era de costume naquela cultura. Logo que Jesus foi crucificado, foi transpassado, está consumado e morreu, ele é tirado por José de Arimateia e também por Nicodemos e é colocado dentro do sepulcro, de um sepulcro novo, muito próximo ao Gólgota. E ele é colocado ali e ele recebe algumas especiarias que são os primeiros cuidados do corpo de Jesus, mas dentro da
da cultura judaica não era o suficiente. Era o costume depois visitar ao sepulcro para dar continuidade aos preparativos do corpo de Cristo. E do corpo de qualquer um, sobretudo de Cristo. Então Maria Madalena, você vai perceber logo no verso de número 1, que ela está exercendo um perfil proeminente, um perfil de liderança. Olha o que a Bíblia vai dizer. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi. Quem foi, gente? Vamos lá, quem foi, gente? Maria Madalena foi. Perceba que ela não foi sozinha. Ela foi com outras mulheres. Outras mulheres a acompanhavam para fazer esse procedimento. Mas quando a Bíblia diz Maria Madalena foi, o que está dizendo é que todas as outras mulheres dentro daquela iniciativa, dentro dessa empreitada, elas foram incitadas por Maria Madalena. Quem começou o projeto foi Maria Madalena. Quem acordou cedo foi Maria Madalena. Quem teve a ideia foi Maria Madalena. Quem chamou para si a responsabilidade foi Maria Madalena. É por isso que a Bíblia faz uso principal do nome dela. É por isso que João faz questão de dizer Maria Madalena foi ao sepulcro. E ela chega no sepulcro. Quando ela chega, ela encontra um imprevisto na empreitada. Ela encontra um imprevisto no projeto. Ela encontra um imprevisto naquilo que ela decidiu começar a fazer. Qual é o imprevisto? Ela sai toda preparada, ela sai equipada. Ela sai com tudo que ela precisa para dar cuidado aos corpos de Jesus, ao corpo de Jesus. Mas quando ela chega lá, ela vê que a pedra estava revolvida e o corpo não estava lá dentro. Ela se desespera porque aquilo é terrível. Maria está se responsabilizando pelo corpo do seu Senhor. Ela ainda está dolorida pela sua morte e vivendo a perda do seu Senhor. Então ela chega naquele lugar na tentativa de cuidar, de responsabilizar-se pelo corpo de Cristo. E quando chega lá, ele não está lá. Numa tentativa desesperada, ela conjectura que tiraram o corpo do Senhor de lá de dentro. O que ela vai fazer agora, gente? Ela vai correr aos outros discípulos. Quem são esses outros discípulos? Esses outros discípulos são pessoas que comeram com ele, que andaram com ele, que viveram com ele, assim como Maria também o fazia. Então Maria vai tentar dividir a responsabilidade daquele momento. Ela vai tentar dividir a responsabilidade daquilo que estava acontecendo. Então ela pensa, eu tenho que comunicar isso a outras pessoas. Eu tenho que comunicar isso a quem também tem responsabilidade, a quem também tem interesse no corpo de Jesus. E ela sai correndo e vai até a casa onde os discípulos estavam. Perceba a disposição dessa mulher. E ela vai correndo até onde os discípulos estavam. Quando ela chega lá, ela conta, tiraram o corpo do Senhor e nós não sabemos aonde o puseram. Ela está demonstrando uma pequena nota de indignação e preocupação. O que Maria está dizendo é o seguinte, eles não comunicaram a gente, o corpo só pode ter sido roubado, porque a família dele éramos nós é que estávamos juntos, ela, as outras e os familiares de Jesus. E como ninguém sabia do fato, ela pensa, foi roubo. Então ela está indignada, preocupada com o que aconteceu. E isto tudo está prejudicando a empreitada que Maria começou. Qual? Ir até o sepulcro para dar os cuidados fundamentais ao corpo de Cristo. Quando ela chega lá, os discípulos ouvem aquela mensagem, duvidando ou que ela estivesse louca ou tentando averiguar o fato, voltam correndo com ela e ela volta com eles. Eu quero ressaltar mais uma vez, perceba o tamanho da disposição desta mulher. Ela volta com eles ao sepulcro de novo. A Bíblia diz que João corre mais apressadamente, mas não entra. Pedro chega depois, mas entra. Ambos entram, percebe isso aqui? Ambos entram, no final da história, ambos entram, e a Bíblia vai dizer que olhando, viu e creu. Creu, na verdade, ou olhou aqui, viu que o corpo não estava lá. Assim como também João, os dois testificaram que o corpo não estava lá. A Bíblia vai dizer então que depois desse fato eles entraram, eles viram e eles voltam para casa. Repita após mim e diga, eles voltaram. Diga mais uma vez, eles voltaram. Eles voltaram, mas Maria ficou. Agora complete para mim. Eles voltaram, mas Maria. Eles voltaram, mas Maria. O Senhor me deu uma direção ainda esta manhã. Ele falou comigo que essa conferência de Issacar, como já está muito bem falada, se eu não me engano, Crônicas, capítulo 12, versículo de número 32, a Bíblia vai dizer que a porção que Issacar tinha e que todo Israel seguia ela, dada esta porção especial. Que porção é esta? A revelação do tempo, a ciência dos acontecimentos futuros, o poder da revelação profética dos tempos. Quando eu olhei
isso e um amigo me deu essa deixa. O Senhor falou comigo: Camila, esse tema não é à toa. Essa igreja está vivendo um tempo de decisões. Esta igreja está vivendo um tempo que aponta para o futuro. Então escute o que eu vou dizer. O Senhor tem uma palavra diretiva para nós nesta noite. Eu venho aqui da parte de Deus trazer uma palavra que visita o teu passado, que contempla o teu presente, mas que está apontando um caminho para o teu futuro. E esta palavra está ressaltada através da vida de Maria. Por quê? Quando eu olhei para o capítulo de número 20, o Senhor falou comigo. Ele estava ensinando para Maria a ela terminar aquilo que ela começou. Por que eu estou dizendo isso? Porque ela vai sair na empreitada, ela vai sair na busca, ela vai sair nos cuidados, mas quando chega lá, tem um imprevisto. Ela tenta partilhar a responsabilidade. Os discípulos olham, os discípulos entram, os discípulos vêm, mas eles não ficam. E quando eu tento culpar a Pedro, quando eu tento culpar a João, meio que dizendo assim, que absurdo, eles também tinham que investigar, eles também tinham que se responsabilizar, eles também tinham que se preocupar, mas ao invés de fazerem isso, eles foram para casa. O Senhor falou comigo: não, o foco não é João, o foco não é Pedro, o foco é ensinar que Maria, a partir de hoje, vai começar a aprender a terminar aquilo que ela começou. O Senhor está entregando uma palavra para nós aqui nesta noite. Hoje à noite o Senhor está nos dando uma direção para o nosso futuro, e o que Ele está dizendo é: você vai aprender a se responsabilizar por aquilo que você começou. Levante a sua mão, levante a sua mão. Eu estou sentindo a graça de Deus para profetizar. Levante a sua mão. O Senhor vai te dar graça, unção e capacidade para se responsabilizar por aquilo que você começou, mesmo que você não saiba como terminar. Perceba que é exatamente o que vai acontecer na vida de Maria. Ela vai começar algo, ela está diante de uma empreitada, só que o imprevisto no meio do caminho a impede de terminar como ela imaginou que poderia terminar. E é exatamente o que aconteceu na vida de muitos que estão aqui. Começaram uma empreitada, entraram num projeto, firmaram um negócio, estabeleceram uma sociedade, começaram uma busca profética, algo, eu não sei exatamente, mas o Espírito já está te indicando aí qual é a responsabilidade que você tem. E você começou algo, o problema é que você encontrou um imprevisto no caminho. Pode ter sido uma traição, pode ter sido um vazio, pode ter sido um abandono, pode ter sido uma decepção, e você diz: isso atrapalhou o projeto. Só que o Senhor está dizendo: se você começou, termina. A Bíblia diz que o Senhor entrega uma palavra a Daniel. Uma palavra que contém um poder profético, uma série de revelações escatológicas. E ele vai falar sobre muitas coisas. 70 semanas disso, tantos dias daquilo. E vai acontecer isso, e vai acontecer aquilo. E Daniel está recebendo e está anotando toda a revelação profética do que o Senhor está lhe dando. E quando ele se interessa por tudo aquilo, tendo responsabilidade apenas de anotar e seguir adiante com as informações, ele vai dizer: Senhor, e quando é que se darão todas essas coisas? O Senhor dá a data para ele, e o Senhor vai dizer como quem diz: Daniel, isso não te compete, uma coisa te compete, tu porém vai até o fim. Eu quero liberar essa palavra: tu porém vai até o fim, tu porém vai até o fim, tu porém vai até o fim, tu porém vai até o fim. Você começou esse projeto e você vai terminar. Você começou esse negócio e você vai terminar. Você entrou nessa gravidez e você vai terminar. Você educou esse filho e você vai formar ele. Você entrou nesse casamento e você vai terminar. Tu, porém, vai até o fim. Aleluia. Oh, aleluia. Vamos compreender nessa noite coisas que nós fazemos, como Maria fez, mas o Senhor está nos dando uma direção para não fazermos. A Bíblia vai dizer que ao perceber aquilo, ela vai sair de encontro aos discípulos. Eles ouvem a palavra e vão verificar tudo aquilo que Maria está falando. Quando chegam no sepulcro, a Bíblia vai dizer que eles entram. Complete para mim. Eles. Eu não quero aqui me ater quem entrou primeiro, quem entrou depois. Esse não é o foco nessa noite. O resumo aqui é que ambos entram. Eles entram. Eles vão lá, eles entram e eles vêm.
Diga assim, eles vão, eles entram e eles vêm. Diga de novo, eles vão, eles entram e eles vêm. É exatamente o que eles vão fazer. Eles vão, eles entram e eles vêm. Mas a Bíblia vai dizer, verso de número 10, mas eles não ficam. É isso que acontece com a gente quando a gente quer compartilhar com o outro uma responsabilidade que é nossa. Eles vêm, eles entram, ou melhor, eles vêm, eles entram, eles vêm, mas eles não ficam. E a gente começa a ficar preocupado. O Senhor está dizendo diretamente isso aqui, porque a palavra hoje é diretiva. Sabe por que eles não ficam? Porque a motivação deles, quando eles receberam o convite, através de Maria Madalena, era justamente verificar se a coisa estava tão ruim quanto Maria estava falando. Se o fato procedia exatamente como Maria estava falando. Então perceba, a motivação deles, ao saírem da casa em que estavam, para entrarem no sepulcro, era essa. Vê, você sabe por quê que você não deve dividir responsabilidades que são suas com ninguém? Porque essas pessoas só entram na sua vida para verem. Elas só querem verificar se a desgraça é desse jeito mesmo. Elas só querem verificar se o abandono é desse jeito mesmo. Elas só querem verificar se o sepulcro está vazio mesmo. Elas só querem verificar se o abandono ou se o roubo foi desse jeito mesmo. E quem sai motivado para ver, quando vê, tem uma motivação a mais para voltar. Porque se estando ruim, eu vou ver se está desse jeito. Se tiver ruim mesmo, aí é que eu não fico. Oh, aleluia. Você vai pregar para esse irmão que está do seu lado e fala para ele, não me chama não. Pega na mão dele, prega para ele com carinho. Pega aí, pega na mão dele, pega na mão dele. Eu vou contar de 1 até 3 para ficar bem uniforme. E quando eu disser 3, você vai olhar para ele e vai falar, não me chama não. Vamos lá, calma, eu não contei até 3. É 1, é 2, é 3. Pega na mão dele e diga, não me chama não. Não chame, sabe por quê? Isto aqui não é para bater em Pedro e João, Deus me livre disso. Isso aqui é Deus ensinando para mim e para você que nesta noite estamos como Maria. O que ele está dizendo é, foi você que começou, é você que vai terminar. Foi você que projetou, é você que vai terminar. Foi você que viu, é você que vai terminar. Foi você que se responsabilizou e agora é você que vai. Não adianta dividir. Para de falar com a cunhada, para de contar a tua vida para tua sogra, para de chamar aquela vizinha e contar tudo que está acontecendo no teu casamento. O Senhor está dizendo, esse povo só entra, só vê, mas não fica. Para de expor a sua vida. Deixa com você. É Deus e você. Eles entram, eles vêm, mas eles não ficam. Eu quero te pedir hoje, em nome de Jesus, perdoe quem não ficou. Tira do teu coração essa raiva, essa mágoa, esse ódio, esse ressentimento. Porque quando eu precisei, fulano não ficou. Porque quando eu quis, o Beltrano foi embora. Porque quando eu mais precisava, ela não veio. O Senhor está dizendo, não era ele, era você. Quem tem que ficar é você. Quem tem que assumir esse problema é você. Quem tem que cuidar desse casamento é você. Quem tem que cuidar desse filho é você. Quem tem que cuidar desse ministério é você. Ei, halabaraxélia. Perdoa hoje. Tá com você o negócio. Já brincou de pique-cola? Quem brincou de pique-cola? Quem já brincou de pique-cola? Quem nunca brincou de pique-cola e não sabe do que eu estou falando, levanta a mão. Não sabe do que eu estou falando? Pique-cola é isso aqui, ó. As criancinhas, ó. Pobrezinha lá em Marapicu, né, Priscila? A gente falava, vamos brincar de pique-cola? E quem armava o pique-cola sempre era o mais esperto. Porque o pique-cola consiste em você tocar no outro e correr. E se você tocou nele, ele está colado e ele tem que ficar parado. E só se tiver uma... lembrou, né? É porque você pinta esse cabelo, mas Deus sabe de onde você veio. Aí colou. Aí se vier outro, o outro tem poder, se for do grupo dele, para descolar ele. Está descolado. São grupos divididos. Problemas às vezes são assim, situações são assim. Uma situação como essa, quando Maria chegou e viu a pedra revolvida, era o pique-cola dela, está colada.
tá contigo. E era assim que falava, tá contigo, tá colada. Oh, aleluia. Bota a mão no ombrinho desse irmão e fala para ele, tá colado. Eu quero ir embora, tá colado. Eu não aguento mais, tá colado. Eu vou sair, eu vou jogar tudo, vai nada, tá colado. Não, esse negócio não é pra mim, esse problema é grande, mas tá colado, eu profetizo uma cola de Deus pra essa situação. Tá colado, tá pegado. É o que está acontecendo com Maria, e o Senhor está ensinando isso para ela e para nós nesta noite. Eles entram, eles vêm, mas eles não ficam, porque não era com eles, era com Maria. Quem estava se responsabilizando pelo corpo de Cristo naquela manhã era Maria. Ela está se responsabilizando pelo corpo de quem ela pensa que está morto. Está morto, mas é de responsabilidade dela. Você está entendendo o que Deus está dizendo aqui? Alguém aqui lembra de uma mulher por nome Rispa? A Bíblia vai dizer que esta mulher tinha alguns filhos que, amando de Davi, porque eram da casa de Saul, foram exterminados de uma maneira terrível. E de repente eles não têm nem direito ao sepultamento. E a sua mãe, vendo os corpos deles expostos durante a luz do dia e da noite, a Bíblia diz que ela se muda para lá e faz um acampamento. E enquanto ela está lá, sabe o que ela fazia? De dia, ela pegava um pedaço de tecido ou algo para poder expulsar as aves de rapina que vinham de dia para comer os corpos. Que corpos? Os corpos do morto. Presta atenção, gente. Já estava morto. E alguém diz, mas já está morto, deixa para lá. Mas quem se responsabiliza pelo corpo dá dignidade para o morto. E ela está lá, ó, espantando. E a Bíblia diz que de dia ela espantava. E à noite ela vinha com uma tocha para poder espantar as bestas feras do campo, na tentativa de fazer do corpo dos filhos dela uma carniça. Sabe o que o Senhor está dizendo? Comece a se responsabilizar por algo. Comece a se responsabilizar pelo corpo. Comece a se responsabilizar. Oh, meu Deus. Presta atenção nisso. Eles vão, mas Maria fica. Eles vão, mas Maria vem comigo. Eles vão, mas Maria fica. Maria fica, já tomou para si a responsabilidade. E a Bíblia diz, olha que interessante. Maria, entretanto, ficou ou permanecia junto à entrada do túmulo chorando. E enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. É a primeira vez que Maria está fazendo um movimento para adentrar ou para colocar parte do seu corpo para dentro do sepulcro. Sabe o que é interessante nisso aqui? Segunda lição, o Senhor está dizendo, tem gente que vem, gente que entra, gente que vê, mas não fica. Mas olha que interessante, Maria queria que eles entrassem, Maria queria que eles vissem e, sobretudo, com certeza, Maria queria que eles ficassem, mas eles não ficaram. E ela queria que eles ficassem, ela queria que eles entrassem, mas ela mesma ainda não tinha entrado. Não é assim. Para tentar empurrar o problema, a gente traz outro para dentro, mas não é para ajudar, é para a gente se meter fora. Ela está chamando eles para entrarem, mas ela mesma não entrou. Está entendendo o cunho profético disso aqui? Ora por mim aí, irmão, mas você ainda não orou. Irmã, se for no monte, lembra de mim, você nunca foi e não quer nem saber. Irmã, nas madrugadas, grita meu nome, só eu gritando mesmo, porque você não tem coragem de chegar no altar. Você quer que eu entre, mas você não entra. Você quer que o pastor entre no teu casamento, mas você não entra. Você quer que a gente entre na tua causa, mas você mesmo ainda não entrou. Aí você vai dizer assim, mas eu fiquei. E de que adianta ficar se não entrar? Você está entendendo o que o Senhor está falando? Eu vou falar de uma maneira mais aplicativa para ficar bem inteligível a todos que estão aqui. Tem gente aqui que está casado por uma série de convenções. Ficou, nem sabe por que ficou. Está ficando e nem sabe por quê. Irmão, eu estou nesse casamento porque eu tenho filhos, os filhos são pequenos, ou então tem isso, ou tem aquilo, e aí eu tenho que ficar casado. Meu irmão, já que ficou, entra. Já que não assinou a carta, entra. Irmão, ainda não entendi, eu adoro essa cara de brisa, que isso me dá a oportunidade de entrar rasgando. Como assim entra, irmã? Está casado sei lá quantos anos com esse homem. Aí você diz, eu fiquei, porque eu fiquei. Já que ficou, entra. Já que ficou, faz jantar. Já que ficou, dá beijo na boca. Já que ficou, agarra ele. Já que ficou, vive a vida feliz. Já que ficou, ama. Já que ficou, esquenta a cama. Se ficou, entra. Pega na mão de pelo menos duas pessoas aí. Pega. E diga assim, não ficou? Não.
Não. Você miou. Diga, não ficou? Então entra, porra. Já que ficou, entra. Já que ficou, entra. Já que ficou, entra nessa biboca. Tem um filho. Tá doida que a menina namora, que o menino namore, que é pra arrumar um caminho e ir embora de casa. Que não aguenta mais a rebeldia, não aguenta isso, não aguenta. Não pariu! Não teve o filho! E mamãe não foi planejado, não interessa, mas teve. Não teve, agora educa, não. É que eu boto ele pra casa da avó nada. Não tá com ele, não ficou, agora educa, agora investe. Traz pra escola dominical, apresenta essa criança no altar. Faz uma oração por ele, ensina ele a ser crente. Já que ficou, entra. Ficou na faculdade. Está passando os concursos pela beirada. Por quê? Porque desde que o mundo é mundo, você se entende por gente, você cola. E ainda diz que é providência. Faculdade está quase acabando e você não sabe nada. Está pronto para ser um assassino se tiver em medicina. O que é isso? É gente que fica, mas não entra. Fica, mas não estuda. Fica, mas não faz projeto. Fica, mas não se envolve. O que adianta você ficar e não entrar? Quer mais? Vou falar pelo Espírito, porque em parte estou pregando e em parte estou profetizando. Tem gente que está aqui sentado e está dizendo: eu só fiquei, cantou revácia. Eu só fiquei aqui porque Deus ainda não mandou eu sair. Eu nem queria mais. Eu não gosto mais. Não me agrada mais. E ficou por quê? Fiquei porque Deus ainda não mandou sair. Ou fiquei porque eu não tive, ou ficou nada. Ficou porque Deus te colou aí. O problema é o seguinte: fica, mas não quer mais dar a parte do Senhor. Não mostra mais sorriso. Vem, dá o dízimo, coloca a oferta aqui na frente, vai embora, senta quando o culto acabar, mete o pé, a gente nem te vê. Não fala mais com ninguém, não participa das confraternizações. No domingo na churrascaria a gente não te encontra. Fulano tá na igreja? Tá, ficou, mas não entra. Não dá um glória a Deus, fica olhando para o relógio toda hora, percebendo que horas o culto vai acabar. Meu irmão, isso aqui é uma conferência. Sabe qual é a proposta de conferência? Festa da palavra. Se é para ficar e não entrar, mete o pé agora. Já que ficou, entra. Irmã, como assim? Eu sei que talvez você está ferido, magoado, decepcionado. Houve um imprevisto no meio do caminho, as coisas não seguiram como você gostaria. Alguns amigos seus foram embora, mas você ficou. E agora que você ficou, o Senhor está usando a minha boca para te dizer: já que ficou, dá glória. Já que ficou, entra na festa. Já que ficou, pula dessa cadeira para adorar. Já que ficou, roda. Já que ficou, fale língua estranha. Já que ficou, adore. Já que ficou, celebra. Se ficou, entra. Se ficou, entra. É calabacéia. Olha maracanchou, manacéia. Já que ficou, entra. Já que ficou, se envolve. Já que ficou, abraça as pessoas. Já que ficou, beija. Já que ficou, dá tchau. Já que ficou, dá a paz do Senhor. Já que ficou, dá carona. Já que ficou, meu irmão, entra. Dá uma olhada pro teu irmão e diz para ele: tu não já está aqui? Catuca ele bem cedo, então entra logo nesse negócio. Entra logo nesse sepulcro. Nesse quesito aqui, sepulcro tem uma série de variações, mas eu quero utilizar uma que me chama a atenção para essa noite. Sepulcro aqui foi justamente o local do problema, o local do imprevisto, aonde tudo aconteceu. Sabe o que o Senhor está dizendo? Você não vai conseguir resolver o problema nunca enquanto você comer ele pelas beiradas. Pare de evitar conversas, assuntos que te constrangem, pessoas que você não quer visitar. O Senhor está dizendo: já que ficou, senta e conversa. Já que ficou, enfia a cara nesse sepulcro. Ai, mas eu tenho medo. Mas tu não ficou? Tem que entrar no problema.
Os outros acham que a maneira mais eficaz de resolver problema é deixar ele lá e eu aqui. Ele não entra em mim, nem eu entro nele. O problema é que também não se resolve. Isso faz com que não saibamos aonde está o corpo. Mas a Bíblia vai dizer que Maria entra, que Maria fica, e já que ela fica, ela também entra. E ela vai e olha para dentro do túmulo e ela está lá olhando. Sabe o que eu acho lindo? Versículo de número 12. E viu, quem viu, gente? Maria. Quem viu, gente? Quem viu, gente? Mas até aí nada demais, sabe por quê? Pedro e João, quando entraram, também viram. Mas olha a diferença do que eles viram. Olha isso aqui. A Bíblia diz que quando Pedro entra, ele vê o lençol. E ele vê a parte do pano que cobria, que cingia a cabeça de Jesus. E olha o que ele vai dizer. E entra, presta atenção. Pedro entra, e quando ele entra, ó, e viu os lençóis de linho. Também, João vê os lençóis de linho. Depois Pedro entra, também viu os lençóis de linho. Ó, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. O que está acontecendo é que ambos, ao entrarem dentro do sepulcro, olharam para a parte da cabeceira, aonde estava deitada a cabeça de Jesus, se estivesse ali, e aonde estavam os pés. Presta atenção, gente. Eles olharam para o mesmo lugar. Quando eles entraram, olharam para o mesmo lugar. E o que é que eles viram? Eles viram a mesma coisa. Os lenços e o lençol deitado, cada um no seu lugar à parte. E o que é que Maria vai fazer? Maria vai tomar a mesma atitude. Ao estar dentro, ela vai olhar, ela vai observar. E ela vai olhar para onde? Ela também vai olhar para a cabeceira e também vai olhar para os pés de Jesus. Os lençóis estão lá, mas Maria não viu apenas isso. Eu quero que você reproduza após mim para gravar na tábua do seu coração. Diga assim: todos olharam para o mesmo lugar. Uma olhada para esse teu irmão e diz para ele: mas nem todos viram a mesma coisa. Todos olharam para o mesmo lugar. Todos olharam, mas não viram a mesma coisa. Dois olham e veem a mesma coisa, mas ela olha e vê uma coisa que os dois primeiros entraram, olharam, mas não viram. E o que é? Quando ela entra, ela vê lençol. Eles também viram lençol. Ela vê que uma parte está na cabeceira e a outra está aos pés. Ela também viu isso. Mas tem uma coisa que ela viu que eles não viram. E por que eles não viram? Eles não viram não é porque não estava lá. Olha o que a Bíblia vai dizer. E viu dois anjos vestidos, assentados, os dois anjos vestidos de branco, assentados onde o corpo de Jesus fora posto. Um aos pés e o outro à cabeceira. Presta atenção que eu quero que você entenda a profundidade deste alabaragachéia. Todos olham para o mesmo lugar, pés e cabeceira, mas só Maria vê o anjo. E não é um anjo não, são dois, tem um para a cabeceira e outro para os pés. E olha o que a Bíblia vai dizer. Eles olham para ela e dizem: mulher, por que choras? Eles conversam com ela e nos outros textos do Evangelho, o que nós chamamos de textos sinópticos, onde tem a repetição do mesmo fato, eles é que vão dar a notícia para Maria. Eles é que vão dizer: ele não está aqui, ele já... Vou te dar mais uma chance de mostrar que você é crente. Ele não está aqui, ele já... Ressuscitou. Ressuscitou. Perceba que os anjos é que vão dar a notícia para Maria. E Pedro e João não tem notícia, porque notícia não é para quem volta, a notícia é para quem fica. Pedro e João eram proeminentes dentro do apostolado, mas não ficaram. E porque não ficaram, houve uma mulher que ficou. Mas esses anjos não estavam ali à toa esperando alguém chegar. Estes anjos são mensageiros. Eles são ministros de Deus. Você não vai ver anjo parado na esquina palitando dente. Você não vai ver anjo com mão no bolso andando de um lado para o outro, porque não tem nada para fazer no céu. Anjos são ministros de Deus. Não há no céu anjo desocupado. A Bíblia diz que o Senhor dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Eles estão aqui para cumprir ordem. Eles têm horário. Eles têm ocupação. Eles não são desocupados.
abençoados. A Bíblia vai dizer que quando Jacó lutava com o anjo, ele olha e vê que a alva já estava subindo e diz: me solta, porque já a alva sobe. Em outras palavras, o que ele está dizendo é: me solta, porque já passou da minha hora. Anjo tem compromisso, porém Jacó ficou e lutou, e o anjo não voltou enquanto não abençoou a Jacó. Sabe o que está acontecendo aqui? Estes anjos não apareceram dentro do sepulcro quando Maria entrou. Estes anjos já estavam no sepulcro desde quando Cristo ressuscitou. Por que nós afirmamos essa ideia? Porque tudo que Cristo faz precisa ser anunciado, e os anjos são comitivas que vão adiante dele desde o primeiro dia da sua ressurreição. Salmos de número capítulo 24, Salmos de número 24, a Bíblia vai dizer, uns dos salmos, em que Davi vai salmodiar messianicamente o ressurgimento do Messias. E ele vai dizer, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E ele vai falar acerca da entrada triunfal do Senhor no céu. Está falando de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a ascensão de Cristo ao céu. E o que é que acontecia? Acontecia que os anjos iam adiante dele, dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O porteiro que nunca abriu o portão pergunta lá de dentro: quem é este, o Rei da Glória? E os anjos continuam dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? Ele está dizendo: eu só abro a porta se disser quem é. Ah, você quer saber quem é? O Senhor poderoso na guerra. Ele é o Rei da Glória. Abre a porta. Perceba que Cristo é anunciado e aparado pelos anjos em todo momento, desde a ressurreição. No própria hora da assunção, a Bíblia vai dizer que depois que ele sobe, 2 varões descem e dizem: varões galileus, o que é que estáis olhando para a altura? Porventura não sabeis que este mesmo Cristo que viste subir, de igual modo descerá? Eles ficaram lá para dar notícia. Perceba, a partir do momento da ressurreição, Cristo está sendo diretamente assessorado pelos anjos. Cristo agora, escute isso aqui, os anjos não apareceram quando Maria olhou. Os anjos já estavam lá dentro desde quando Cristo ressuscitou. Percebe isso aqui? Eles já estavam lá dentro, mas Pedro viu? Eles já estavam lá dentro, mas João viu? E não viu por quê, gente? Não viu porque eles não se revelaram a Pedro e a João. E Maria, viu ou não viu? Maria viu ou não viu? Sabe por que eles não se revelaram para Pedro e João? Porque eles sabiam que eles iriam entrar, eles iriam ver, mas eles não iriam. E Maria, ele sabia, essa que começou acordando cedo na hora do escuro, é ela que vai levar a notícia. Por quê? Porque a responsabilidade desse negócio está com ela. Porque ela foi a primeira a chegar. Ela foi a primeira a chegar. Presta atenção nisso aqui. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu vou respeitar a sua semeadura. Segunda característica, eu tive que escrever porque isso eu não quero esquecer nunca mais. Eles entraram e não viram. Por quê? Porque os anjos não se mostraram para ele, mas se mostraram para Maria. Quando eu vi isso aqui, Maria viu 2 anjos vestidos de branco. Ou seja, estavam no mesmo lugar em que eles olharam, mas eles não se revelaram para eles. O Senhor falou comigo: Camila, os céus só se mostram para quem se responsabiliza. Eu vou repetir porque eu quero que você grave isso na tábua do seu coração. Os céus só se mostram para quem se responsabiliza. Pega na mão do teu irmão e diga para ele: se responsabiliza. Fala para ele: se responsabiliza. Bate no ombrinho dele e grita para ele aí: responsabilidade. É tempo de responsabilidade. É tempo de ficar. É tempo de assumir. É tempo de terminar aquilo que você começou. Eu olhei para isso e eu me lembrei: Estevão estava no mesmo lugar em que uma série de pessoas estavam com ele no momento do seu apedrejamento. E a Bíblia vai dizer que no momento final, chegando ali a prévia da sua morte, ele vai olhar para o céu e ele vai ver o céu aberto e vai ver a face de Deus. Quantas pessoas viram isso além de Estevão? Nenhuma! Só ele que viu. Por quê?
Porque ele era o único que se responsabilizava por aquilo que dizia na hora que estava falando. Aleluia. A Bíblia vai dizer que quando Gabriel traz a notícia de que a virgem conceberia, ele chega para Maria e diz: salve, agraciada seja, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. A Bíblia diz que a partir daquele dia, Maria começou a gerar pelo Espírito Santo, e a Bíblia vai dizer que ela responde assim: cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Sabe o que ela está dizendo? Eu me responsabilizo, pode mandar. Sabe por que ele se revela a ela? A Bíblia vai dizer que José não crê. Ele não está acreditando e por isso ele procura deixar Maria secretamente. Aí você vai dizer: não, mas o anjo também apareceu para José em sonho. Mas não apareceu para revelar algo para ele. Apareceu para revelar algo por ele por causa de Maria. Só para que ele não deixasse Maria. E depois que Jesus nasce e José está crente, cheio do Espírito Santo, aí a Bíblia vai dizer que quando Herodes busca a vida dele para o matar, o anjo aparece para quem? Para Maria? Não, aparece para José, porque agora entendeu que ele estava se responsabilizando pela família. Aí chega para ele e diz: olha, desce o Egito, porque Herodes busca a vida do menino, desce e se esconde lá. Apareceu para Maria? Não, apareceu para? Porque a partir daquele dia entendeu, a responsabilidade está com ele. Para quem que o céu se revela, gente? Quero ver se você está ligado. Para quem que o céu se revela, gente? Para quem que o céu se revela, gente? Entenda o que eu estou dizendo e eu caminho para concluir. O Senhor está dizendo: assume o corpo. Assume esse sepulcro. Vive esse momento. Entra nessa vibe e resolve esse processo. Olha a mulher cananeia, Mateus capítulo 15, versículo de número 21. E uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias de Tiro e Sidom clamava atrás dele, gritando e dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ó pra cá, que minha filha está miseravelmente endemoniada. E ele não lhe respondia palavra alguma. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. E ele não lhe responde palavra alguma. A Bíblia vai dizer que ela corre, ela se apressa e se deita diante dos pés dele, dizendo: Senhor, socorre-me, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que é minha filha. Ó, minha filha. Como é que estava a filha dela, gente? Como é que estava a filha dela? Mas olha o que ela está dizendo: a endemoniada é minha, eu assumo. Eu me responsabilizo por essa endemoniada, é minha. Quem está entendendo? Quem está entendendo o que é que Deus está falando? Você quer chutar esse teu marido porque é mais fácil chutar ele do que assumir a cachaça dele. Você quer chutar esse teu filho por causa do vício. Mas o Senhor está dizendo: o vício sai, o filho fica. A cachaça sai, o marido fica. A cocaína sai, o marido fica. O Senhor está dizendo: assume, se responsabilize por alguém. É muito fácil procurar aqui nessa igreja quem é o crente problema. Difícil é ser o pastor que vai assumir esse crente problema. Assume. Assume. Olha que coisa, eu quero falar para você sobre o poder, e já fecho aqui, ó, de se responsabilizar por algo que ninguém quer. Vou te dar um conselho. Pega enquanto ninguém quer, porque depois que Deus fizer a obra, todo mundo vai querer, mas só quem não quiser que vai ter o direito de ter. Recamanassai, elemanto e decolmanassuia. Sabe qual é o problema das pessoas? Por ausência de ajuda. Você diz: irmã Camila, mas na minha casa só eu creio. Já é o suficiente para o capeta saber que ele já perdeu e que a glória vai ser de Deus. Olha o que acontece quando a gente se responsabiliza. Presta atenção nisso aqui. A Bíblia vai dizer que o Senhor está irado com os filhos de Israel. Ele está irado porque são de dura cerviz e são rebeldes. Saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. E agora Deus se levanta com ira. Deus quer destruir. Ele chega diante de Moisés e ele diz: Moisés, tira esse teu povo de diante dos meus olhos. Olha o que Moisés vai dizer na conversa: meu povo não, teu povo. Olha o que Moisés está dizendo: se responsabiliza. Gente, vai com calma que eu estou falando de Moisés, tá? Aí ele diz: olha a ideia, a colocação de Deus.
Creio que para provar o espírito de Moisés. Moisés, vamos fazer o seguinte. A gente começa uma nova linhagem a partir de você. Só que isso rasgaria Abraão. Isso aqui já é para uma outra mensagem. Não aceite honra que rasgue alguém que veio antes de você. Ó. E ele não quer. Não tem. E ele diz assim, olha, o que é que os outros vão dizer? Ele começa a argumentar com Deus. Sabe o que Moisés está fazendo? A função do verdadeiro sacerdote assumindo para si. Tomando a frente. Ao invés de pedir Deus só para salvar ou libertar alguém, assuma a sua parcela de culpa no resultado do que alguém é hoje. Você reclama de um filho rebelde, mas quando você vinha para a escola dominical, você deixava ele vendo filme. Se responsabilize, assuma. Ele vai se responsabilizar. E ele vai argumentar de todas as formas para que Deus permita que esse povo entre na terra. E aquele povo propriamente dito não entra, mas a geração entra, cumprindo-se assim a palavra de Deus e a força da argumentação de Moisés. E sabe por que isso acontece? Porque quando Deus está decidido a não fazer, Moisés vira para ele numa oração de juízo e diz assim para ele: se este povo não fizer herdar a terra, e se tu não fores conosco, rasga o meu nome do livro da vida. O que é isso? Diga responsabilidade. O que Moisés está fazendo, gente? Se responsabilizando. Aleluias. Aleluias. Toma essa causa. Resolve esse negócio. Entra nesse trem. Pega esse ônibus. Visita essa pessoa. Liga para esse parente. Senta com esse marido. Entra nesse sepulcro. E você diz: irmã, mas está tão difícil. Eu dou a última função da palavra. A Bíblia diz uma coisa interessante. Sabe o quê? Que o sepulcro ficava num jardim. A Bíblia diz que o sepulcro ficava também no horto. Eu estou falando de um lugar de beleza e de produção. Sabe o que o Senhor está dizendo? Nesse momento mais sombrio da sua vida, levante a cabeça e perceba que esse sepulcro está no meio de um jardim. Perceba que a coisa não está tão ruim quanto você pensa. Perceba que você está num lugar de produção, ou seja, por pior que tudo pareça, essa terra aí ainda está produzindo. Olha que coisa linda, gente. E de repente ela ouve a voz do Senhor que diz para ela: Maria! Ele chamou ela de fora, ele chamou ela... Vem comigo para encerrar. Ele chamou ela. Ele a chamou de fora. Por que ele chamou de fora? Porque ele sabia que ela estava lá dentro. Sabe o que o Senhor está dizendo? Quando você se envolver, eu te chamo. E por que o Senhor não entrou ainda? Porque eu estou esperando você entrar. Porque quando eu vim, eu não vou vir para entrar. Eu vou vir para te tirar. Maria! Ela diz: Rabone. É como se dissesse: eu estava te procurando. Eu não saí daqui enquanto eu não te achei. Qual foi a primeira pessoa a quem Jesus apareceu? Maria. Qual foi a primeira pessoa que viu o problema? Qual foi a pessoa que foi levar a notícia ruim? A Bíblia diz que Pedro e João vieram por causa da notícia ruim. E por que eles voltaram? Por causa da mesma notícia. Mas ela não volta, ela fica. Sabe o que o Senhor está dizendo? Irmã Camila, qual é a hora de sair do lugar do sepulcro? A hora de sair é quando a notícia for alterada. O que o Senhor está dizendo é: se recuse a voltar para casa como outros voltaram, com a mesma notícia. Se recuse. Você pode revelar aí algum movimento de indignação? E diga: eu me recuso. Eu me recuso. É assim que você faz quando está indignado? Eu não. Eu me recuso. Irmã, eu sou homem, então diga: eu me recuso. Eu me recuso. Me recuso o que é voltar com os que voltaram. O que é que eu me recuso? Eu me recuso a ir embora com a mesma notícia. Sabe o que Maria carrega? Maria carrega a responsabilidade de ter levado a notícia de dizer: não está lá. Levaram. E os outros voltam reproduzindo: é verdade, não está lá. Sei lá onde o puseram. Mas ela fica. Sabe o que o Senhor está dizendo? A notícia da virada virá para quem
fica. Ela volta, e sabe quando ela volta? Ela volta dizendo, sabe o quê? Pedro, João, ei, discípulos. O que foi, Maria? Eu já sei que levaram. Não, eu vim aqui agora trazer outra notícia. Qual? Eu vi o Senhor. Teve gente que você foi na casa e disse assim, eu tô quase para sumir, eu vou embora. Aí você vai voltar lá. E alguém vai dizer assim, o que foi? Já sumiu? Não. Voltei para dizer que estou em lua de mel. A notícia mudou, virou. Dá uma olhadinha pro teu irmão e diz, vai virar. Vai virar. Vai virar. Vai virar, vai virar, vai virar. Você entrou na casa de alguém e você disse assim, eu vou internar esse menino. Eu vou botar ele para fora de casa. Aí quando você chegar na mesma casa, alguém vai dizer, já internou? Não, virou, menino. O garoto tá pregando como ninguém. Virou, hein? Virou, hein? Virou. Mudou. Eu vi o Senhor. Ela volta pelo mesmo caminho, mas a notícia era diferente. Ela olha para o mesmo lugar, mas ela vê o que ninguém vê. Eles entram, vêm, mas não ficam. Ela fica, mas não entra. Mas depois que entra, vê o que ninguém viu. Estou resumindo a mensagem para você. E por ter permanecido, ela ouve o nome dela e vai embora com uma notícia diferente. Quem hoje entendeu que é alguém a quem Deus trouxe aqui e está permitindo passar tudo o que está passando, porque Deus quer te ensinar a terminar o que você começou. Fique de pé do seu lugar. Ó, pra cá. Tem gente que está aqui sem medo de errar. A maioria começou um negócio que não sabe nem como vai terminar. E o Senhor está dizendo, sabe o quê? Não tem problema, você começa e quando eu chegar a gente termina. Alguém está olhando para você e está dizendo, e aí você vai fazer o quê? Só fica aí chorando, irmão. Estou chorando, mas estou aqui. Está lá e só vive cansado. Estou cansado, mas estou aqui. Está aí cheio de tristeza. Eu estou triste mesmo, mas estou aqui. E está aí fazendo o quê? Estou esperando ele chegar. Mas não foi você que começou. É que eu começo sozinho. Mas a gente só termina junto. A gente só termina junto. Quando ele chegar, eu termino. Aleluias. Aleluias. Quero chamar para vir no altar a gente que está com problema e não sabe como resolver. Sai do lugar e vem para cá agora. Irmã Camila, eu comecei um negócio, eu tive uma empreitada, eu comecei um negócio e a coisa tá ruim, eu tô chamando ele e ninguém se responsabiliza e a minha vontade é ir embora também, mas eu não posso. Tem gente que tá aqui hoje doido para ir embora. Chegou aqui dizendo, eu quero receber hoje uma palavra, perdoe a expressão, porque eu vou chutar o pau da barraca. O Senhor vai dizer, tem que cola, não vai chutar nada, te peguei. Você vai ficar e vai resolver. Eu não sei se vocês sabem cantar. Se vocês não souberem, vamos pedir alguém que sabe. Vamos tentar ajudar uns aos outros. Vou começar um negócio aqui, mas eu sei que ele vai ajudar a gente a terminar. Eu estou o tempo todo com aquela música, o meu rei. Descansarei, pois sei que é Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem. Oh, aleluia. Alguém começa. Uma coisa é certa, a gente vai terminar. Oh, aleluias. Vamos ver se você está ligado. Presta atenção. Nós estamos num horário que você já cansou. É natural. Segura só um minutinho. A gente está num horário que o corpo às vezes já reage ao cansaço. E pensamentos aleatórios começam a vir na nossa mente. Sabe o que é isso? Para interromper o processo final. Para interromper a virada da notícia. Sabe o que você precisa fazer para não permitir que isso aconteça? A primeira coisa, feche os seus olhos aonde você estiver. Com super bonde, não abra de jeito nenhum.
Não olhe para mim, não olhe para os músicos. Feche o olho e mantenha a sua concentração agora. Eu quero que você traga na sua mente e na sua boca o problema, a situação, o negócio, a empreitada. Vai ver, não é um problema, vai ver alguém, vai ver uma situação. Eu quero que você traga isso agora. Irmã Camila, eu fui bloqueada no meio do caminho, eu fui traída, eu fui deixada, eu fui abandonada. Começaram comigo, mas não terminaram comigo. Agora eu estou nessa causa sozinha e eu não posso desonrar o Senhor. Comece a apresentar isso diante do Senhor. Comece a apresentar isso diante do Senhor. Aleluia, aleluia. Vai orando, fecha o olho, vai orando, vai orando.